A paz do Senhor, bom dia. Bom dia, paz do Senhor a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a essa nossa manhã com Deus. Mais uma manhã que o Senhor nos proporciona. Vamos acertar aqui. Que Deus seja glorificado. Amém? Queridos, esta é uma manhã, quinta-feira. Hoje dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 15, não é? E você seja muito bem-vindo para nós aqui conversarmos e falarmos a respeito das bênçãos do Senhor. Bastante gente chegando. Juliane, bom dia. Karina, Dercy, Bia, Renata, Clair, Roberta, Noêmia, Kelly, meu Deus, quanta gente boa já cedo, hein? Edna, Levi, rapaziada, vão entrando aí com tudo, hein? Louvado seja Deus. Muito bom dia, sejam bem-vindos, Fabrício, não é? A todos que vocês que vão entrando e alguns outros que eu não consigo identificar, mas sejam bem-vindos. Eu quero hoje funilar uma palavra que eu comecei na terça-feira, e nós estamos falando da tricotomia, ou seja, nós, seres humanos, nós, criaturas do Senhor, somos bipartidos em três partes, ou seja, corpo, alma e espírito. Melhor é falar que somos um espírito, que temos uma alma e vivemos dentro de um corpo, não é? Então eu queria que você terminasse esse assunto comigo hoje, e nós vamos estar falando sobre o Espírito, tá bom? Bom dia a todos vocês, bom dia Marcelo, bom dia Sueli, a cada um que vai chegando, aquele meu abraço, aquele meu desejo de que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, Carlos Cardoso, e a cada um, né, o meu apreço a sua vida por destinar uma parte da manhã para estarmos juntos aqui comentando a respeito da palavra de Deus. Vamos começar então essa manhã falando sobre Hebreus capítulo de número 4, marca aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aqui vai o pensamento de que não há nada mais profundo, nada mais absoluto, nada, mais capaz de tratar a nossa vida do que a palavra de Deus. Olha para você ver, a palavra de Deus, ela penetra dentro do nosso ser, e ela entra como uma espada de dois gumes, ela vai cortando dos dois lados, ela vai penetrar como espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa é uma linha tênue, é uma linha fina, é uma linha quase que invisível, pelo menos aos olhos humanos é invisível. Veja bem que essa espada, essa palavra de Deus, ela tem a capacidade de entrar e de dividir o que é espírito e o que é alma. Absolutamente fenomenal. Eu vou dizer para você, não há nada mais precioso, poderoso do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma do cristão. A palavra de Deus é aquilo que te faz vencer. Se você é daquele tipo de pessoa que lê a Bíblia só, na igreja, e ainda quando o pregador é biblista, não é? E ele pede para todo mundo abrir a Bíblia, abre a Bíblia, folha a Bíblia, porque às vezes no culto, se é comum hoje, bota no data show e a pessoa só olha, mas tem gente que só lê a Bíblia na igreja, Deixa eu dizer para você, a Bíblia é o que nos garante a vitória. A Bíblia, o conhecimento do conteúdo da Bíblia, melhor dizendo, é aquilo que nos dá a certeza da vitória, tá bom?
Bom dia a todos vocês que vão entrando, Marli, Alessandra, nosso querido irmão João, pastor João, não é? E a todos que vão entrando, Paulo Silvério, vocês vão dando um bom dia aí, sejam bem-vindos. Nós estamos falando ainda da tricotomia. Nós somos um espírito que tem uma alma e mora dentro de um corpo, e hoje vamos falar necessariamente do espírito, tá bom? Falando então da palavra de Deus, ela tem a capacidade de transformar todo o nosso ser, e ela divide o que é alma e o que é espírito, juntas e medulas. Aí já está falando do corpo, tá bom? Mas o nosso corpo, ele é bipartido em 3 partes. E como nós já temos falado dessas 3 partes, uma coisa muito importante de nós destacarmos aqui é de que o espírito ele é uma pessoa. O espírito não é simplesmente um vento, não é? E eu estou dizendo do espírito do homem, o espírito do nosso ser, o espírito que caracteriza a vida, né? Esse espírito, ele é uma pessoa. Podemos até dizer que são 3 pessoas em uma só. Somos corpo, alma e espírito. Então são 3 pessoas dentro de uma só, não é? Tudo nos faz entender, sabe, que estamos ligados à Trindade. Olha como é divino essa tricotomia. O mundo, né, em vários fatores nós vamos conseguir, né, ver a tricotomia. Então, quando olhamos para isso, vemos que o nosso ser, nós, sabe, temos dentro de nós um espírito, não é? E esse espírito é uma pessoa. Agora aqui eu quero fazer um paralelo com você. Esse espírito é o que nos liga a Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor colocou dentro de nós a eternidade. A eternidade não está no nosso corpo, é muito fácil de entender isso, não é? A eternidade não está no nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico, ele é passageiro. Ele agora existe, amanhã não existe mais. Sabe, é como o salmista disse, é como a erva do campo, agora existe, floreia, cresce, é bonita, mas amanhã já não existe mais a sua beleza. Então esse nosso corpo é passageiro. Mas Eclesiastes, a palavra do Senhor diz que o Senhor colocou dentro do homem a eternidade. O que nos liga à eternidade? O que nos liga à eternidade? É o nosso dinheiro? É a nossa intelectualidade? É a nossa capacidade mental? Então, o que nos liga à eternidade? Definitivamente, o que nos liga à eternidade é o espírito, o nosso espírito de vida, é o espírito nosso. E é importante olhar isso porque quando falamos de novo nascimento, quando nós olhamos para a passagem de Nicodemos, e ele indagou dizendo como pode nascer de novo sendo um homem já grande. E como é que uma pessoa já sendo grande ela pode nascer de novo? O nascer de novo não é do corpo físico, o nascer de novo é do espírito. Por isso que João vai dizer que aquele que não nascer do espírito e da água, ou seja, ali ele está dizendo do novo nascimento do espírito e pelo batismo. Aquele que não nascer de novo no espírito e no batismo, na profissão de fé, esse não herdará a vida eterna. Então o espírito é que nasce de novo. O nosso corpo físico é só um passaporte, tá bom? Grava mais essa pérola aí. Então a primeira coisa que eu preciso pontuar com você, nós temos uma pessoa dentro de nós que é espírito, e este não morre. Esse espírito volta a Deus que o deu. O espírito não morre, o que morre é o nosso corpo. Mas o que vai caracterizar a nossa salvação é a nossa alma. O que vai caracterizar a salvação é a nossa alma, ou seja, a nossa personalidade. É a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela está impressa na nossa alma. É a nossa alma que é o nosso disco rígido, é a nossa alma que é a nossa placa de circuito que nos liga divinamente ao Senhor. Tudo está impresso na nossa alma. A nossa alma é a sede da nossa personalidade. Vontade, inteligência e sentimentos. Vontade, inteligência e sentimentos. Está inteiramente ligado com a alma. Vontade, inteligência e sentimentos. É alma.
E o nosso corpo é só um passaporte. Só um passaporte. Então, o que nos liga definitivamente à eternidade é o Espírito. É o Espírito que está dentro de nós. Esse Espírito liga diretamente com Deus ou com a eternidade. Tá bom? Eu queria que você entendesse isso, pontuasse isso na sua vida, sabe? E entendesse aqui algo. Nós temos que ser espirituais? Temos. Nós temos que ser muito espirituais. Tá bom? Veja bem, há pessoas que são puramente carnais. Paulo, certa vez, ele vai dizer assim: eu não pude falar a estes porque eram carnais. Pessoas que só pensam no mundo como externo. Eles só pensam no físico, só pensam na casa, só pensam no carro, só pensam no dinheiro, só pensam em coisas externas. Vamos pontuar uma coisa aqui? Vamos deixar claro uma coisa aqui? Nós somos muito mais espirituais do que carnais. Analisa para você ver, nós temos a alma, que ela é invisível, e nós temos o espírito, e nós temos o corpo, são 3 partes. Se dividirmos isso, nós vamos entender que somos muito mais espirituais do que físicos. Nós somos muito mais espirituais. Se você olhar no mundo espiritual, e você buscar o discernimento de Deus no mundo espiritual, você vai entender que o mundo espiritual é infinitamente muito mais, sabe, amplo do que o mundo físico. As coisas físicas são uma, e as coisas espirituais, elas são muito mais amplas. Bom dia, Carlinhos, bom dia, Edilane, bom dia, Altimira, né? Bom dia a cada um de vocês que vão chegando. Quanta gente boa, hein? Meu Deus, estou felizaço nesse momento por tanta gente boa, tá bom? Queridos, nós somos muito mais espirituais do que físicos. Certa vez Deus me deu uma visão do mundo espiritual, e como se Deus abrisse assim, ó, só um piscar de olhos, e o Senhor me fez ver o mundo espiritual, sabe, como se fosse uma milícia de Satanás. Quando eu estou falando de uma milícia, quando eu estou falando, sabe, de um comando de Satanás, eu estou dizendo de como se fosse um exército de Satanás. Muitos demônios, queridos, muitos demônios. Como Deus já me fez ver também o reino espiritual do bem. E assim, eu quero dizer só em proporção, não quero falar nada para entrar em caminhos que te complicam a cabeça. Mas deixa eu dizer, quando Deus me fez ter essa visão espiritual, o Senhor abriu por alguns segundos os meus olhos, eu me fiz entender de que o mundo espiritual, ele é muito amplo. Tem muito mais coisas acontecendo no mundo espiritual do que no mundo físico. Eu digo sempre na igreja, em pregações minhas, do que tudo que vai acontecer no reino físico, antes tem que acontecer no reino espiritual. Tudo que vai acontecer na sua vida precisa acontecer antes no reino espiritual. Você quer uma bênção no reino físico? Precisa pedir ao reino espiritual. Você precisa pedir e profetizar o nome de Jesus, que esse nome tem legitimidade para operar no reino em que nós realmente travamos brigas para conquistar as nossas bênçãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda bênção já foi nos conferida, mas é necessário que nós entendamos que há uma briga, porque os demônios, entenda isso, os demônios são seres espirituais, eles não têm permissão para estar nesse mundo. Aqueles que foram colocados nesse mundo, grava isso, isso é mais uma pérola que eu quero deixar para você. Os demônios não foram colocados para dominar esta terra. Se você ler Gênesis, você vai ver que o Senhor deu o domínio desta terra aos homens. Deus deu o domínio, sabe, desta terra aos homens. Somos nós que dominamos esta terra. Agora detalhe, somos influenciados ou pelo reino espiritual do bem ou o reino espiritual das trevas. Aí é você que manda. Você está entendendo? Mas esta terra é dominada por nós, os seres humanos. Somos influenciados ou pelo reino espiritual das trevas ou o reino espiritual dos céus. Quando eu deixo Deus agir, lembra que ontem eu falei para você, o meu espírito, a minha alma, ela precisa se dobrar, ela precisa ser submissa ao Espírito Santo do Senhor. Quando ela é submissa ao Espírito Santo do Senhor, nós
somos verdadeiros cristãos, pisando sobre esta terra. Aonde pisamos sobre esta terra, maravilhas acontecem, porque somos influenciados pelo Espírito Santo. Agora, ao contrário disso, quando uma pessoa física, ela deixa o seu espírito, a sua alma ser influenciada pelo espírito das trevas, naturalmente vai acontecer homicídio, vai acontecer que nem acontece todo dia no jornal, irmão, nem dá para assistir todo dia o jornal. É o pai que mata o filho que mata o pai. Ontem eu vi no jornal rapidinho assim, um namorado foi lá e matou a namorada, matou a mãe, ou matou o pai, uma coisa assim, esfaqueou, sabe, o cunhado, esfaqueou a casa inteira na presença de quase 10 crianças. E depois ele fugiu. Covarde, não é? Covarde. Mata o seu sogro, sua sogra, sua namorada, ex-namorada, e na presença de quase 10 crianças, depois corre. Covarde. Mas deixa eu dizer, o diabo é assim mesmo que ele age. É assim mesmo que ele age. Ele influencia para dominar essa terra. A única forma do diabo dominar essa terra é através de uma pessoa, através de um corpo físico, como você. A minha pergunta é: devemos ser espirituais? Muito, muito. Tem gente que fecha os olhos, não, eu não gosto de pensar no mundo espiritual. Eu tenho que pensar no mundo espiritual sim, e eu tenho que entender que a palavra do Senhor em Lucas diz assim, que Deus me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda força do mal, e nenhum mal me tocará. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. O Senhor lhe dá ali autoridade, Ele lhe dá poder para lutar no reino espiritual. Agora você tem que definir, definitivamente você tem que decidir, sou de Cristo ou sou do diabo? Você entendeu? Ajo na influência do Espírito Santo ou ajo na influência desse mundo caótico, destruído, miserável, cheio de coisas injustas? A quem você serve? De quem você é influenciado? Você viu como essa palavra é interessante? Na terça eu falei para você, somos, sabe, tricotômicos, nós temos um corpo. Ontem eu falei para você, temos uma alma que tem que se dobrar, tem que ser submissa ao Espírito Santo, porque se, sabe, a nossa personalidade, a alma, ela for inclinada às coisas mundanas, naturalmente o Espírito que há em você, ele vai estar inclinado às coisas de Satanás. Queridos, pegue essa palavra para você. Nós temos que dominar esse mundo. Nós temos que dominar esse mundo. Eu falo a última coisa para nós orarmos. O corpo, ele vai se relacionar com a alma em 5 sentidos, que é o olfato, a visão, a audição, paladar e tato. Os 5 sentidos faz o nosso corpo, sabe, se comunicar com a alma, né? A alma por si, ela é sede de afeição, memória, mente, emoções, imaginação e consciência. Isso é alma, né? E por terceiro lugar, nós precisamos entender. Então, assim, só para você entender, tudo que eu falei dos 5 sentidos alimenta a tua alma. Cuidado com o que vê. Por isso que tem um cântico lá, eu não consigo cantar. Se eu conseguisse cantar, eu ia cantar para você, irmãos. Eu acho que lá no céu Deus vai me dar um dom de canto. Eu vou cantar no coral junto com os anjos para sempre, porque eu tenho uma vontade de cantar, mas não sou afinado. Tenho uma vontade de cantar, mas não consigo, sabe? Eu tiro num tom que não dá. Eu estou vendo o pastor João aqui. Um dia eu quero fazer uma live com o pastor João. Irmão, escuta o que eu estou dizendo. Um dia eu vou lá em Jaguariaíva, o pastor João está com nós aqui agora. Vou lá, ele tem um cordião. Aí ele vai cantar, que esse homem canta, irmão. Ele tira, sabe, ele tem uma capacidade de tirar cântico até nós comendo um queijinho na beira da mesa, não é, pastor João? Pastor João sabe disso. Então ele é bom para cantar. Eu não tenho esse dom do pastor João. Lá no céu eu vou ter, irmão. Aguarde, porque Deus colocou a eternidade dentro de mim. O Espírito que está dentro de mim, ele almeja, ele anseia por morar com Deus. Ai, meu Deus, como anseia. Mas deixa eu dizer, há um cântico lá atrás das criancinhas, né, que diz, cuidado, olhinho que vê, e por aí eu já paro, irmão, porque daqui se eu continuar eu desafino, tá entendendo? Mas deixa eu dizer para você, cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinha, o que fala. Você tem que ter cuidado, ouvidinho, o que ouve. Você tem que ter cuidado, sabe, com o que você está inalando. E você tem que ter cuidado, mãozinha, o que pega. Porque quando você olha nisso,
Isso está influenciando a tua alma, a tua personalidade. E a tua personalidade vai dizer certinho, sabe, se você está sendo enganado nesse mundo ou não está sendo enganado. Lembra de que eu disse que o nosso corpo é um passaporte. Nós estamos nesse mundo passageiro. O Senhor nos deu um passaporte chamado corpo. Esse corpo é um passaporte. E nós vamos viver aqui enquanto tiver validade esse corpo, esse passaporte. Pegou a ilustração? Agora eu encerro dizendo para você, o nosso espírito, ele se comunica com Deus através da fé, da adoração e do sobrenatural. Você quer gesticular o teu espírito com Deus? Você tem que falar em línguas. O teu espírito tem que falar com Deus. O teu espírito tem que gesticular a fé. Por isso que a Bíblia diz: o cristão ele andará pela fé, o justo viverá pela fé. Porque é pela fé que o teu espírito se liga a Deus. O crente é colocado à prova, porque Deus sabe que uma forma de nós nos ligarmos à eternidade é gesticulando a nossa fé. O crente tem que viver pela fé, é desafio, é luta, é adversidade. Está numa luta, Deus está querendo que desperte uma fé, Deus está querendo formar uma fé dentro de você. Eu falo sempre para os meus filhos que eu tenho a minha fé formada, eu tenho o que me locomove, mas nós temos que ter fé. Nós temos que gerar dentro de nós uma fé, porque é a nossa fé que nos liga, que nos dá certeza a quem nós estamos ligados. É a fé, é a adoração, e a adoração é um estado de espírito permanente. Adoração não é, pastor, eu adoro, eu vou uma vez por semana no culto, e lá eu me prostro, e lá eu adoro a Deus. Adoração é um estado de espírito. Eu prostro o meu espírito a Deus, e todo tempo e toda hora eu adoro a Deus. Todo tempo a minha vida está prostrada ao Senhor. É um estado de espírito. É uma decisão que eu tomo de estar ligado a Deus permanentemente. E estar ligado em espírito é saber que nós temos o sobrenatural dentro de nós. Para de achar assim: não, eu não quero, ver as coisas do outro mundo. Eu quero sim, eu quero ver anjos destruindo demônio, eu quero sim, vendo livramento, eu quero. Eu encerro com você neste momento. Eu quero que você receba essa palavra, ela fala demais comigo, e eu quero que fale com você. Eu quero orar com você. Agradeço a Deus principalmente pelo livramento que Deus deu ao meu filho ontem. O Jonas teve um acidente ontem de moto. Segurizado quer ter moto, não é? A gente faz a vontade deles, depois fica com o coração partido. O Jonas teve um acidente ontem, e não requer agora querer falar, mas o que aconteceu? Não. O que aconteceu é que teve um acidente e se machucou um pouco, perna, deu umas raladas, está doendo tudo, mas ele está bem, não quebrou nada, né? Deus é bom, né? Na frente de uma carreta, poderia ter sido esmagado por uma carreta, poderia, mas o Jonas está bem, está em casa, né? Teve alguns pontos na perna, mas está bem. Quero agradecer a Deus, a todos que oram, a todos que visitam, a todos que atendem, a todos que expressam o seu carinho. Quero aqui agradecer a Deus, porque foi um livramento de Deus. Mais uma vez. Amém? Só prova de que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Sempre. Vamos orar? Estou encerrando. Quero orar com você, Pai eterno, Deus soberano. Nós oramos, Senhor Deus, neste momento, porque estamos aprendendo um pouquinho sobre a tricotomia, o nosso corpo que é um passaporte, ó Deus, a nossa alma que é a nossa personalidade, e o nosso espírito que está ligado a Ti, o nosso espírito, ó Deus, que está ligado a Ti, que nos faz cada vez mais almejarmos os céus. Senhor, que esta palavra entre no coração de todos aqueles que ouviram, muitos amigos e irmãos nossos,
Pai, estou muito feliz porque tem vários conosco hoje e eu quero expressar aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha alegria, o meu amor a cada um deles. Eu sinto, Senhor Deus, como se fosse uma família. Às vezes me sinto desanimado porque tantas coisas, tantas dificuldades, e às vezes eu penso que isso não requer fazer uma live, mas quando eu olho para o rostinho de cada um que de manhã espera uma palavra, uma voz de oração, uma amizade nossa, estando aqui, Senhor Deus, mesmo nesse virtual, mas acredito que há uma sinceridade, ó Deus. Eu não estou obrigando ninguém a estar comigo, Senhor. Eu, de certa forma, não estou aqui obrigado também. Então, eu acredito nesse amor virtual. Eu acredito, ó Deus, nessa ligação, ó Deus, que há uma reciprocidade daquele que ouve, daquele que recebe a oração, daquele que recebe a bênção, daquele que cresce em conhecimento. Eu acredito que há uma reciprocidade e no meu coração, ó Deus, há um desejo grande de agradecer a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos, ó Deus, pela salvação, ó Deus, das nossas vidas, inclusive do livramento, Senhor Deus, da vida dos Jones, e te louvo, Senhor Deus, por todas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, e por cada amigo, irmão nosso que está conosco aqui nesta live. Que o Senhor abençoe a todos e que o Senhor conceda o desejo do coração de cada um deles agora, pelo santo e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aprendemos bastante nesta manhã. Um ótimo dia, fica com Deus. Amanhã vamos ao Sermão do Monte com a missionária Leia. Um ótimo dia, fica com Deus.